Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? Protestante provoca o padre em um programa ao vivo na TV com uma pergunta e olha só a resposta do padre para essa pergunta provocante. Veja só. O Joca Ferreira faz a seguinte pergunta. Graças a Deus que o próprio Senhor levantou Lutério para pôr fim à soberania da Grande Babilônia. E muita prepotência da Igreja Católica, falida e suja, querer se dizer a Igreja de Cristo. Jesus não fundou igreja, e muito menos a católica, que é um antro de perdição e pedofilia. Gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que Jesus fundou igreja, e onde está escrito que Pedro foi papa. A pedra de que fala o Evangelho é Jesus, e não Pedro. Estudem mais. Bom, Provocaram. primeira coisa, a acusação de que a Igreja Católica é a Babilônia, né? Essa acusação é simplesmente ignorância sua de não saber ler o Apocalipse, né? O Apocalipse fala de duas bestas, uma é um poder político e outra é um poder religioso. Ora, quando o Apocalipse foi escrito foi no ano 100. Quem era o poder político e o poder religioso que estava matando cristãos? Era claramente o Império Romano e a religião de culto ao imperador, porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos, porque se recusavam a entregar a Bíblia aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Queimar o incenso. Então, foi aí, então, que surgiu o cristianismo. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1.500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra, né? E nós sobrevivemos 1.500 anos, graças a Deus, à tradição, né, da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente. Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo, né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas, queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a Igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1.500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. É isso. A esta igreja que o senhor diz que é um antro de perdição e de pedofilia. Agora, saiba uma coisa. Estatisticamente, existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres. Quando eu vejo essas perguntas dos protestantes, né, com provocações, eu comparo com um filho, né, que recebeu a lei da sua mãe, recebeu todo o carinho, todo o amor. A mãe o alimentou, a mãe deu o necessário para que aquela criança se desenvolvesse, né, ofereceu um estudo. E depois, ao passar do tempo, quando aquela criança ela foi crescendo, em vez dela retribuir para a sua mãe por tudo aquilo que ela o ajudou, por tudo aquilo que ela deu para o seu filho, aquela criança se torna um adulto ingrato que não reconhece o que a sua mãe, o que os seus pais fizeram para ela. Assim também a gente vê nessa situação em que os protestantes não reconhecem que hoje eles têm a Bíblia, hoje eles usam a Bíblia. Foi a Igreja Católica que, através de muito estudo, de concílios, de oração, deixou a Bíblia conforme nós a temos hoje. E eles não reconhecem isso. O padre ele teve que dar essa resposta
né, dessa forma, porque é de perder a paciência, porque é sempre a mesma coisa, sempre é as mesmas perguntas e muitas vezes com ironia, né, muitas vezes ali ironizando a Igreja Católica, os católicos. Muitas vezes, né, a gente perde a paciência porque a gente é humano. Mas foi uma boa resposta do Padre Paulo Ricardo. Inclusive, se você não conhecia, esse é o Padre Paulo Ricardo. Ele é um padre que ensina a doutrina católica, ele é um grande estudioso da doutrina católica. Então, se você tem dúvidas, comece a seguir, comece a acompanhar o Padre Paulo Ricardo, que você vai ver que muitas coisas que você aprenderam fora da Igreja Católica, você aprendeu errado, né? Ensinaram coisas erradas sobre a Igreja Católica. É através do estudo, é através do conhecimento que a gente consegue entender que sim, que a Igreja Católica ela veio desde Jesus, né? E Jesus confiou aos apóstolos, confiou a Pedro. E sobre Pedro foi que foi constituída essa igreja, que chegou até nós através da tradição apostólica. Por isso é necessário a gente buscar o conhecimento. É através do conhecimento que a gente se chega à verdade. Assim como Santo Agostinho, ele tinha o desejo de conhecer a verdade, e ele foi buscar os estudos, ele foi buscar o conhecimento, e ele compreendeu que é através da Igreja Católica que ele obteve a verdade. Se você chegou até aqui, curte, compartilha, nos siga e Deus abençoe.